num oferecimento de Point Pizzaria. É delivery. Se você precisar e querer, telefone para 67 996 32 12 23. Estamos de volta com o Giro Talk, trazendo como entrevistado alguém que ajuda a construir a história de Naviraí. E é na visão deste personagem, contado por ele mesmo, que nós fazemos este programa jornalístico diferente. E o nosso convidado de hoje é Shihan. Todo mundo vai ouvir esse nome. E ele é Fabiano. Fabiano? É isso aí. Fabiano dos Santos de Paula. Mas todo mundo vai chamá-lo de Shihan, né? Shihan. Já pegou. Já virou marca. Shihan é um título? Isso, o Shihan é um título do Karatê, né? Um mestre de Karatê. Quando a gente pega a faixa preta quinto Dan, a gente é nomeado como Shihan. E qual a diferença entre Shihan e Sensei? Sensei. Na verdade, é uma colocação Sensei, né? patente, né, que tem dentro do Karatê. É Sensei, né? Quando você pega uma faixa preta até o quarto Dan, você é chamado como Sensei. Aí acima do quinto Dan é nomeado como Shihan, né? Que é então, o mestre, né? E ambos são faixa preta. Hã? Ambos faixa preta. Ambos faixas pretas. E como é que é a sua história? Nós acreditávamos que fostes de uma outra cidade. É filho da terra, Naviraí? Sou de Naviraí, nascido aqui em Naviraí. E foi fazer uma história num outro lugar e retornou. Eu se formei aqui em Naviraí mesmo, né? Eu comecei a treinar muito cedo, com 9 anos de idade. E eu estava lá com meus 14 anos, já era faixa preta. Com 16 anos eu já tinha uma academia já, minha mesmo, né? Ali próximo ao Poli. E quando eu tinha 17 para 18 anos, os meus pais foram embora para o Pará trabalhar e eu fiquei sozinho. Que lugar do Pará? Moraes de Almeida, próximo ali a Novo Progresso. Oeste. Itaituba, é bem oeste, né? É bem pertinho ali. Onde tem o porto. Isso, é bem próximo ali a divisa com Mato Grosso mesmo, não fica muito longe. Não é mais para a divisa com o Amazonas, não? Não, é bem comecinho mesmo, é bem o sul ali do estado ali. Mais para oeste. Aí eu fiquei lá 7 anos, né? Eu saí daqui, na verdade, para voltar, né? Eu falei, eu vou para lá, porque estava numa situação aqui que era mais difícil, né? Conseguir, lá eu ia ter uma ajuda do meu cunhado lá, que na época ele me ajudou bastante, né? Junto, né, com a equipe toda que eu trabalhava, e ficou um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim. Tinha bastante trabalho, né? Então eu abri uma academia lá, que meu sonho era ter uma academia com prédio próprio, né? Sentia muita dificuldade pagando aluguel, então sempre eu almejava isso, né? Conseguir uma academia, prédio próprio. E lá eu consegui, né? Com ajuda, lá ficou mais fácil. Era uma cidade pequena, tinha 5.000 habitantes, e não tinha nenhum esporte, era só o futebol. Então quando o Karatê chegou lá, a gente conseguiu ter bastante alunos, né? E eu fiquei 1 ano, né, sem dar aula, esperando conseguir, né, esse recurso para conseguir fazer academia, conseguir construir. Eu vim até aqui na Naviraí buscar a lona, que a gente faz o tatame de lona, né? Comprei aqui na antiga Caiado Pneus, você lembra que tinha ali? Sim, na Avenida Campo Grande. Então eu consegui, comprei, levei lá, montei o tatame. E tá até hoje. Fiquei 7 anos, né? No meu cronograma eu queria ficar 5, né? Para formar um atleta, um faixa preta, deixar lá, porque eu não queria chegar lá, abrir a academia, fechar e deixar o pessoal na mão, né? Eu queria deixar uma pessoa no meu lugar. E consegui com 7 anos, né, fazer isso. Deixei uma pessoa lá. Hoje a gente tem 2 academias lá, uma em Moraes de Almeida, uma em Novo Progresso. Uma academia da Combate Esporte, só que uma academia deles. Eles que é dono da academia, a gente só dá suporte na parte técnica, né? E essa transição para ir para lá? Você se formou em Educação Física e foi em Dourados, né? Foi em Dourados. Eu se formei depois que eu voltei de lá. Tá. Era essa a minha curiosidade. Eu cheguei do Pará... Vai fazendo um trabalho autodidata. Eu cheguei do Pará e dentro do ônibus, voltando de um campeonato, conversando com os amigos de Dourados, eles comentaram que tinha faculdade, né? Na época não tinha essas faculdades à distância, era só presencial, não existia distância na época.
Então eu falei, cara, para mim fazer faculdade tem que ser de manhã, que eu dou aula à noite. E surgiu uma turma de manhã, e eu ia todo dia para Dourados e voltava, foi 4 anos. Pegava a van, ia para Dourados, saía daqui umas 4h30 da manhã, chegava lá, estudava, voltava, chegava em casa aqui 1h30, 2 horas, e já ia dar aula também. Chegava, já ia dar aula, dava aula até dia de sábado e domingo nessa época, que o negócio era mais apertado, né? Eu acreditava que viesses para cá, de volta lá, por idos de 1996, mais ou menos. Não, foi um pouquinho depois, foi em 2000, mais ou menos, 2002. Aí você chega, abre ali perto do Parque Sucupira, Isso. sempre lá, né? É. Eu lembro de ter feito entrevista contigo. Era ali do lado rádio... do Sextão, né? Não, eu lembro do Parque Sucupira, né? Uhum. Aí eu lembro de ter feito uma entrevista contigo na Rádio Cultura e depois fui fazer pelo site Sul News com o vereador José Roberto Alves. Uhum. Então, e ele que estava servindo como se fosse um padrinho seu. Isso, ele padrinhou na época, quando ele era vereador, ele ajudou bastante, né? Eu voltei de lá, a gente alugou um salão ali do lado do Sextão, ali, né? Do Osmael ali. A gente ficamos ali 2 anos, e daí foi o período que o pessoal, eu vendi academia lá no Pará, o período que eles precisavam para pagar, para a gente conseguir construir, né, o prédio. Eu já tinha o terreno, só faltava o dinheiro para construir. Aí voltei, aí consegui construir a academia, fiz um galpão na época, né, era só um quadradão, não tinha aquele segundo piso que a gente tem hoje, né? E consegui sair do aluguel, aquele sonho que eu saí daqui para voltar e conseguir, a gente conseguiu. Aí a gente montou ali na Henrique Dias, ali onde você acho que entrevistou a gente na época, né? Exato. Então, apresenta a sua academia, fala o nome dela, endereço, apresenta ela. A academia Combate Esporte, né? O pessoal conhece bastante, fica ali na rua Henrique Dias, né? Próximo ao Parque Sucupira, né? O famoso buchódromo, o pessoal fala, né? Parque Sucupira, fica bem de esquina, um lugar que a gente tem uma academia de lutas, onde não atende só pessoas que querem lutar, mas pessoas que querem praticar atividade física diferente, que a parte da preparação da luta também ela é muito boa para isso, né? Sai daquela rotina de você ir para academia, só levantar peso e tal, né? A gente também tem academia de musculação também. Quantos você atende no combate e quanto na musculação? Quantas pessoas? Depende da turma, né? A gente tem turma de manhã com 7, 8. Mas no total, quantos tem? A gente atende hoje em média de umas 200 pessoas, mais ou menos. E tem algum projeto social ou só academia lá? O projeto social nasceu na época do Zé Roberto ainda, sabe? Que a gente tinha um sonho de ter um projeto, porque chegava muitas crianças ali na academia, perguntavam, né? Como que faz para treinar, tal, empolgadas, né? E a gente falava o valor, você via que as crianças saíam até tristes, falavam, poxa, não tem condição de eu fazer nunca, né? Então você via aquilo, um olhar assim naquela criança, que ela tinha realmente vontade de fazer aquilo, só que não tinha condição. E esse projeto social desenvolve dentro da academia ou em algum bairro? Esse projeto ele é feito dentro da academia, com as mesmas estruturas que é feito para o particular, só que a gente faz em horários diferentes, né? A gente tem alguns alunos que treinam no horário particular, que é com a turma horário nobre que a gente fala, que é os horários que a gente tem mais alunos, né, que são aqueles alunos que têm mais tempo treinando. Esse projeto já tem mais de 10 anos. Eu já tenho faixa preta nesse projeto, já tenho campeão mundial nesse projeto, entendeu? Então é um projeto assim que a gente já está colhendo frutos dele, né? Eu tenho crianças lá que na época não tinha nenhuma ideia assim de fazer uma faculdade. Então, quando a gente fazia algumas reuniões no final da aula, conversava com eles, perguntava, e aí, qual que é o que você quer para o seu futuro, né? Eu quero trabalhar, tal. E faculdade? Não, mas faculdade não estava naquela realidade da vida deles, né? Que a maioria dos pais carentes, né? Nunca a maioria deles nem terminaram os estudos, né? E as crianças, muito deles ali dentro do projeto, a gente conseguiu convencer eles que eles eram capazes de fazer uma faculdade. Hoje a gente tem uma atleta nossa que está fazendo direito pela UEMS, entendeu? Está se formando já, trabalhando fora, perto do juiz. A gente tem o maior orgulho de falar isso,
E tem muitos outros também que estão fazendo educação física. Eu tenho 2 que trabalham comigo hoje, que são meu braço direito, e faz educação física, saiu do projeto, entendeu? Crianças que hoje já é adultos, né? Que já estão ensinando aquelas crianças que estão começando agora no projeto. Crianças que ainda não tem aquele sonho ainda, porque a gente, na verdade, lá, a gente prega para eles, não é só ganhar troféu, ganhar faixa, porque troféu junta poeira, faixa você chega lá no canto, lá, esquece dela, mas preparar para a vida, bons cidadãos, né? Pessoas que lá na frente você vai ver falar, realmente, tem um pedacinho meu ali naquele certificado aquele diploma ali de direito, tem alguma coisa nossa ali, a gente ajudou a formar, né? Tem famílias que ligam, você quer ver final de ano, a gente começa até a chorar na academia. Famílias ligando, falou, você não mudou só a vida do meu filho, você mudou a vida da nossa família, entendeu? Isso aí é o preço, não tem nenhum preço que pague isso para nós. Você falou que troféu junta poeira, né? Mas ali se ensina não a juntar poeira, é levantar poeira. E o pessoal tem para se espelhar o vosso exemplo. Você já chega em Naviraí de volta e já chega arrojado e promovendo, melhor dizendo, um campeonato sul-americano dentro de Naviraí. Como é que foi para fazer impactar a cidade e mover a cidade já no seu primeiro ano na volta a Naviraí, fazer esse campeonato? Como é que foi? Então, eu sempre fui motivado por campeonatos, né? Eu fui um atleta nato desde quando eu entrei. Meu primeiro campeonato eu lutei quando estava com 3 meses na academia, né? Fui lá, lembro até hoje, a cidade de Itacuru, não, Iguatemi. Lutei com um rapazinho. Porque lá. ninguém lhe conhece, teoricamente ninguém lhe conhece, embora seja filho de Naviraí, chega, teoricamente ninguém lhe conhece, você faz um campeonato arrojado, trazendo equipes e atletas de vários países, de vários estados. Como é que fez para motivar, como é que faz para motivar tanta gente e envolver tanta gente num campeonato de grandeza? Como é que se faz isso? Na verdade, não foi tão fácil assim nos primeiros campeonatos. É justamente por saber que não é fácil que desperta a curiosidade. A vontade, na verdade, quando eu saí daqui, eu já tinha feito campeonatos também, né? Lá no Pará, todos os anos que a gente estava lá, a gente fazia campeonatos. Quando chegou aqui, a gente tinha uma estrutura maior, né? E na época também a gente conseguiu apoio da prefeitura. E a gente tem na verdade, quando eu saí daqui, eu deixei alguns alunos, né? A academia, ela ficou funcionando. Então, quando eu cheguei, eu já peguei a academia ali, estava com poucos alunos, a gente conseguiu voltar, deu uma mexida nela, então voltou os alunos antigos e tal. E quando a gente veio com essa proposta de fazer o campeonato, todo mundo gostou muito, né? E a gente não começou assim como o sul-americano. Na primeira vez, as primeiras etapas que a gente fizemos foram campeonatos estaduais, campeonatos menores. Atendia aí 200, 250 atletas, né? Mas foi desafios assim que a gente para pensar hoje. Campeonatos que a gente fazia o próprio troféu, entendeu? Os primeiros campeonatos, quem fazia os troféus era nós. Tinha um amigo nosso que trabalhava na marmoaria, eles faziam umas pedras, a gente fazia umas pedrinhas, colocava uns caninhos adesivados, parafusava aquelas barras de rosca, comprei os hominhos ali em cima, e ali a gente fazia, entendeu? Bem então, artesanal. Artesanal, e aquilo ficava fantástico. Quando você terminava, tudo bonitinho, a gente é muito detalhista, sabe? O pessoal olhava assim e falou, da onde você comprou esse troféu que é tão bonito assim? Eu falei, não posso falar, é segredo, entendeu? Fabricação própria, mas todo mundo juntava. E hoje dá para falar quem é esse artista? Os artistas eram os atletas, a equipe da Combate Sport. É legal, é bom. Não, valoriza as pessoas que expõem o seu talento, não só o talento lá no tatame, né? E aí, para você ter ideia, 17 anos atrás, né? E quantas pessoas mobilizaram para fazer tudo isso, tanto em quem organiza, quanto ao número de atletas que se envolvem numa competição internacional dessa? Uma competição igual essa última que a gente fizemos agora, tivemos mais de 1.000 pessoas envolvidas. Atletas, só atletas tinha 400 atletas, né?
Aí cada atleta traz ali os seus técnicos, os árbitros que vêm para ajudar, os familiares ali também. Então a gente teve aqui, só nesse último evento, mais de 1.000 pessoas de fora da cidade, né? Dentro do ginásio, um ginásio que a gente hoje tem o orgulho de falar, é um ginásio que atende a gente sempre que a gente precisa. E a gente montamos aquela praça de alimentação lá fora, tem as escolas que nos ajudam a alojar os atletas, mas teve hotéis que ficaram 100% lotados só com o pessoal de fora também. De que países tinha atleta aí? Esse ano a gente tivemos o pessoal do Paraguai participando. A gente tem um evento esse ano, até inclusive eu vou participar, o Mundial no Japão, que é em novembro, que deu uma segurada, que sempre vem o pessoal do Chile, o pessoal da Argentina, o pessoal do Peru. E esse ano, como o pessoal está tudo guardando dinheiro para poder ir para o Japão, que é em novembro agora, dia 22, a gente vai estar viajando para o Japão. Então o pessoal dessa cidade, desses países não conseguiram vir. Aí só veio o pessoal do Paraguai esse ano. Quantos campeonatos desse internacional mundial você participou? Eu já participei na África do Sul, participei também na China, no Chile, na Espanha, no Japão, e estou indo para o Japão de novo esse ano. E vai alguém de Naviraí, além de ti? Tem mais alguém do estado? Do estado tem. Aqui de Naviraí vai eu e a minha esposa como técnica, né? Vai me acompanhar dessa vez. E tem também o pessoal de Campo Grande que vai e o pessoal de Dourados também que vai. E tem, né? A gente se junta todo mundo lá em Guarulhos, né? No aeroporto. E ali sai a seleção do Brasil, todo mundo junto, rumo ao Japão. Isso impacta na cidade, toda essa estrutura, toda essa organização. Como é que você vê o exemplo do karatê para a vida da pessoa comum, principalmente dos mais jovens? O karatê ele transforma vidas, né? Eu sempre falo, quando você coloca um filho lá, você vê que realmente ele não vai ser o mesmo mais. Ali a gente ensina a criança a ganhar, a perder, entendeu? A gente ensina as disciplinas que tem hoje, o respeito. O karatê é japonês, né? Então a criança ela entende todas as regras de cortesia que tem dentro do tatame, respeitando os seus atletas, respeitando até os seus adversários, né? A gente sempre fala isso, na hora do treino, você tem que respeitar o seu atleta, você está vendo a fraqueza do seu atleta, porque no treino você vê isso. Na hora que você está fazendo um treinamento ali com o seu parceiro, você vê aonde está a falha dele, aonde está as dificuldades dele. E ali em cima você não vai ganhar vantagem, mas sim você vai ajudar ele. Porque você precisa dele também para você poder ser um atleta, para você conseguir, né, treinar também. Ninguém consegue treinar sozinho, né? Então o karatê ele transforma vidas através disso, né? Tem crianças que chegam lá que não sabem perder, tem uma brincadeira de queimada lá e queima, senta chorando. Fala, peraí, deixa eu te explicar, é assim que funciona. Você tem que entender que não é sempre na vida que você vai ganhar e quando você perder você vai desistir, entendeu? Às vezes nossa dificuldade muito também às vezes é com os pais estão ali e vê, coitadinho do meu filho, não, peraí, aqui quem manda no tatame sou eu, então você deixa que eu chame a atenção dele, entendeu? Shihan, tem diferenças de estilo. Você falou que o seu karatê é um estilo mais japonês, voltado mais para a educação, mas as pessoas notam que tem diferenças de estilo. Uns falam em Shotokan, eu não sei qual é o estilo que o teu karatê tem. Eu já ouvi Kenshikai, que é o mais que eles falaram que é o verdadeiro karatê, porque é de contato, porque diferencia do karatê olímpico, que eles dizem que não é tão contato assim. Tem diferenças. E se você puder comentar a respeito dessas diferenças ou não, e se isentar disso e apenas dizer sobre qual estilo é o seu? Não, com certeza. Então, o karatê ele é japonês, né? Tem vários estilos mesmo. Tem o nosso é o Kyokushin, né? Na verdade, o nosso é o legítimo karatê de contato, né? Que foi criado pelo grão-mestre Masato Soyama, né? Ele é coreano, mas ele criou no Japão, né? E ele já até faleceu, só que daí todos os karatê de contato saíram do Kyokushin, né? Tem Kenshikai. Já o Shotokan, ele é mais antigo, entendeu? Ele é um dos karatês mais antigos que existiu, né? Do Funakoshi, né? Que
que é o criador do karatê semi-contato. O karatê de contato saiu do karatê semi-contato, que o nosso mestre que criou o Kyokushin, ele via que o karatê semi-contato ele não era tão eficaz para você se defender numa luta real mesmo, sabe? Porque era um karatê que você não podia bater, você tinha que trabalhar mais as técnicas. Pra você ter ideia, hoje um karatê um campeonato de Shotokan, se você chutar o cara e machucar o cara, você perde a luta. Então, você tem que chegar perto dele, marcar e tirar o pé. Quanto mais técnico você for, melhor. O nosso é diferente. O nosso busca um nocaute. Se você nocautear o cara, você ganha. Se você fazer o cara sentir dor, você está ganhando a luta. Entendeu? Essa é a grande diferença, né? E o karatê olímpico tem essa diferença também, que o karatê olímpico hoje é o Shotokan, né? Que é o karatê semi-contato. E toda luta que entra para a Olimpíada, eles mexem, né? Você pode ver hoje o Taekwondo mesmo. É um estilo muito bom, rápido de perna, tudo, só que eles mudaram muito as regras, que hoje você vai ver, os caras não batem tanto, né? Tem as academias mais tradicionais que batem um pouquinho mais nos treinos, mas na competição, não, eles usam aquele monte de proteção, colete, capacete, e tudo tem sensor. Você chegou ali perto e já marca na televisão lá que marca o ponto, né? E o karatê, o boxe mesmo, você vai ver um boxe olímpico hoje, é diferente do boxe profissional, né? Que a luva é um pouco maior do olímpico, você luta com capacete, as regras são diferentes, né? Então a Olimpíada, querendo ou não, ela estraga um pouquinho a tradição daquela modalidade, sabe? E o Taekwondo, ele é uma espécie diferente de karatê ou não? Totalmente, Nasceu uma do arte karatê marcial. ou não? Não, ele é coreano, né? Ele é coreano, ele é uma luta que usa só as pernas, né? Mais as pernas, né? E então é bem diferente. Não conheço assim 100%, mas o pouco que eu sei que é um estilo também semi-contato, que tem um contato sim, mas não pode acertar muito, entendeu? Mas é interessante falar sobre os estilos, né? Tem vários de karatê de contato também, tem o Kenshikai, igual você falou, tem aqui no estado tem o Kenshikai, que é o mais antigo aqui no estado, mas tudo veio do Kyokushin. Todos os karatês de contato que existem no mundo veio do Kyokushin. Certo. E a programação, os estilos, a estrutura, como é a estrutura da sua academia? A estrutura física dela é montada com tatame, né? A gente tem sacos de pancada hoje para a gente conseguir fazer treinos com mais potência, né, de golpes. Temos também aparadores de chute. Hoje a nossa academia ela é bem estruturada nessa parte. Tem espelhos também, bebedouros, banheiros, né? Para você fazer até a parte, porque no karatê ele não é só luta também, tem a parte do kata, que é aquela luta imaginária, onde você não vê golpes um contra o outro, golpes imaginários, que é né? Coreografias, né, que a gente faz. Cada kata tem o seu nome e a sua coreografia pré-determinada para aquele kata, né? Níveis diferentes, e faixa branca tem o seu kata, faixa laranja tem o seu kata, e assim, para você poder se graduar, você tem que saber aquelas técnicas específicas para você fazer. Então, assim, dá para você ter alunos que queiram entrar na academia para treinar só para fazer kata, parte física, e não lutar. Eu tenho alunos lá hoje que tá na faixa preta que nunca participou de um campeonato, não precisa participar de um campeonato. Mas ele é um cara que quando tem campeonato ele tá lá ajudando. Tecnicamente no kata ele é um cara bem técnico. Parte de Kihon, que são as lutas, os movimentos que a gente faz para afiar as técnicas. Ele é um cara perfeito, mas no comitê ele já se limita um pouco, porque depende da profissão dele, às vezes o cara é um médico, não pode estar participando de lutas para poder se machucar, às vezes machuca a mão, é um dentista que tem que ter um cuidado maior, entendeu? Então depende de tudo isso, mas tudo dá para eles fazerem também, entendeu? Com moderação e com cuidado. Na Combate Esportes tem também Muay Thai, Jiu-Jitsu ou não? Tem o Muay Thai, o Jiu-Jitsu a gente não tem. O Muay Thai a gente tem também. E o Jiu-Jitsu é uma questão de opção? As pessoas procuram? Como é que é? O Jiu-Jitsu não, porque a gente não sabe o Jiu-Jitsu, né? O Karatê e o Muay Thai eu sou professor. O Jiu-Jitsu a gente não tem, até porque a gente não tem grade, né? Porque, assim, se a gente vê, todos os dias tem aula nos horários que o pessoal pode treinar, que é depois do expediente, então nem encaixaria.
Já teve, já. Na época teve o professor Creone, que deu aula lá junto com o Thales, na época, né? Talvez seja por isso que eu tenha perguntado, porque eu me lembro, né? Teve uma época, teve. E agora, ao fazer a pergunta e você responder que não, falei, poxa, será que eu me equivoquei? Não, já não teve. me equivoquei. Não, já teve. Aconteceu já uma época que a gente tinha uma vaga ali no horário, e eles estavam na época precisando de um espaço, a gente colocou eles lá e eles participaram bastante tempo, quase um ano. Aí eu até pelejei na época falando para eles, se vocês abrirem um lugar para vocês, vai ter mais alunos. E foi na época até que o Thales abriu ali na Avenida Campo Grande, ali do lado do cabeleireiro do Careca ali, você lembra que tinha ali? Sim, sim. E foi nessa época que ele abriu lá e ele deu uma expandida bem legal. E musculação? Musculação, a gente temos uma academia no residencial, ali no antigo Querubim, aquele mercadinho que depois abriu o Chama ali na esquina, né? A gente tem uma academia de musculação lá naquele bairro. E abrimos um estúdio também, que é a Iron. Né? Essa lá no Portal Residência lá é a Fitness Sport, né? E aqui do lado da Combat Sport a gente abriu a Iron, também com academia estilo estúdio, com os equipamentos diferenciados e tal. A gente dá um treinamento mais voltado para o atendimento de personal, sabe? Você entra, você vai ver que tem um pouco menos alunos, porque o valor também, ele é um valor para você ter um atendimento diferenciado também. O ambiente também é bem diferenciado, né? E é uma academia que a gente abriu agora, vai fazer um ano em dezembro. A gente abriu ano passado em dezembro. Que tipo de público pode ser atendido? Todos os públicos. A gente atende... Independente de idade, até 90, até 100 anos? Isso, ou começa de 5? Uhum. Na verdade, crianças não podem, né? Não assim, pode. Porque o atendimento até pode fazer musculação, né? Como a gente tem a luta, a gente sempre pede para eles migrarem para a luta. Que a criança, na luta, a gente vai conseguir uma qualidade melhor nos treinos com eles, né? A gente faz, na parte da luta também, todo o treino de preparação física, a parte de postura, também temos a parte de treinamento físico, mas com o próprio peso do corpo, né? E nessa parte a gente tem uma experiência bem boa que a gente consegue agradar melhor, né, esse público de crianças aí. Existe treinos online dentro de karatê ou isso é fantasia? Tem muita gente fazendo treino online, com pessoas assim, até de outros países, entendeu? Turmas, né? Mas não dá para você pegar o cara muito cru, entendeu? Tipo assim, um cara não sabe nada, você jogar ele fazer online é difícil, mas dá para você pegar um cara que já sabe um pouco e você ajudar um pouco ele, porque ele não pode estar ali, ele tem interesse de treinar com você, mas dá sim, depois que saiu essa pandemia aí. E se alguém se interessar, você faz? Depende muito. Não tem interesse. Não tem interesse? Não tem interesse, não, mas... Como você diz, usando a palavra tua mesmo, estraga o tradicional. Não, até que não. Dá para fazer um trabalho legal também. O negócio é tempo, né? Eu tenho já bastante alunos ali que precisam de mim, então o meu tempo eu acho que eu não vou conseguir encaixar para atender fora. Mas dá para fazer um trabalho legal, sim. A inspiração da filosofia, como é que é? E a passagem para as outras pessoas. Você consegue passar a filosofia ou é mesmo combate? Não, tem. O karatê, na verdade, como ele é um karatê, ele é japonês, ele tem toda aquela, a gente sempre fala, o aluno ele entra ali, ele acha que a gente vai falar muito, cobrar muito, ele vê muito nas atitudes mesmo, entendeu? No karatê você aprende muito observando, entendeu? Você chega, a gente sempre pede para o aluno observar, fala, olha, o cara está fazendo ali na frente, observa ele, como é que ele está fazendo. Até ontem mesmo eu estava corrigindo, as crianças estavam sentadas conversando uma com a outra. Falou, você tem que prestar atenção quando o mais graduado está fazendo, você vai ver como que tem que ser feito, quando você for fazer vai ficar mais fácil. Então, na parte da postura, como que você lidar com o professor, quando o professor fala com você, como que você tem que responder ele, né? Sempre falando a palavra os, que você entendeu. Então, você tem essa parte, a filosofia do karatê é muito boa por causa disso, entendeu? Tanto o adulto como a criança. E a gente pega muito no pé nisso. Você já está satisfeito com o karatê em Naviraí? Tem alguns projetos? O que você pensa para frente? Eu tenho, na verdade, eu tenho um sonho de trazer o campeonato mundial para cá.
né? Tem essa vontade de trazer. Pena que a gente não tem aeroporto aqui na cidade, né? Uma das coisas que mais... Quer dizer, tem um aeroporto, mas não na condição que necessita. Aeroporto... Teria que ser um aeroporto internacional, no mínimo, como Campo Grande. É isso? Tinha que ter um aeroporto assim... Ou bonito. Se fosse igual Dourados, daria, né? Que vem avião, que pós avião aqui de linha, né? Tem a linha certinha, né? Mas o problema é que essa parte aí a gente não tem. Então, é uma parte assim, que a gente ganha um negativo, né? Mas temos algumas propostas, assim, de trazer futuramente, né? Tô conversando com o pessoal, né? Parte mundial, que é os grandes mestres lá de fora, para a gente tentar fazer, sim, trazer. E um dos projetos que eu tenho para o futuro aqui, eu quero montar um projeto social maior um pouco para atender as crianças dos bairros ali do Neostrade, à vontade. E quais são os maiores desafios, né? Além da estruturação para trazer no futuro um campeonato mundial ou para desenvolver o vosso esporte dentro da cidade, no estado? Quais são os maiores desafios? Agora é convencer o pessoal que a gente tem estrutura para isso, né? E tem? Assim, hoje eu vou te falar para você que a gente temos, porque se eu for trazer um campeonato mundial para cá, igual agora, a gente vai para o Japão lutar o campeonato mundial. O campeonato mundial lá é em Guma, uma cidade pequena, não tão grande, onde mora o nosso mestre lá. Só que a gente vai para onde? Quando a gente vai para lá? A gente vai para Tóquio. A gente desce em Tóquio, visita Tóquio. Então, qual que é a minha ideia? Trazer o pessoal para Foz do Iguaçu. Então, o cara vai vir para o Brasil. O cara traz o cara lá da Rússia aqui para o Brasil, lá da Ucrânia. Ele vai se interessar porque vai fazer turismo primeiro. Então, você tem que combinar ali... Ou não combina fazer turismo com competição séria. Na verdade, a gente tem que mostrar o Brasil, né? Na melhor beleza que tem. Então, o que a gente tem que fazer? Contratar uma empresa lá que consiga atender esse pessoal que vai descer lá, faz um tour, eles vêm para cá, participam do campeonato. A gente precisa deles aqui na Naviraí só 4 dias. Pesagem, campeonato 2 dias, seminário e graduação que tem também. Depois eles voltam para lá, pegam o voo, vai para a cidade deles. Então dá para fazer esse encaixe. E eles vão ver o quê? Realmente a natureza aqui em Foz do Iguaçu, quem já foi lá sabe que é a coisa mais linda que tem naquela cidade, as cataratas, entendeu? Coisas diferentes que vai levar isso na mente deles quando eles voltar. Imagina eu trazer aqueles caras para cá para Naviraí, então eu não vou conseguir agradar tanto, porque até a parte hoteleira aqui de Naviraí não atende a quantidade de pessoas que vêm quando é um mundial, né? Então a gente tem que esquematizar isso, como que a gente vai conseguir abordar todo esse povo aqui também, né? Essa parte aí também é complicada. Digamos que você tenha sucesso em executar um projeto desse. Quanto tempo demora para fazer o planejamento e a execução disso? 2 anos a gente consegue fazer. Estou tentando, na verdade, agora, para daqui 2 anos a gente tentar executar. E para Naviraí, o que tem de especial? O que tem de especial? Como assim? Como você diz? Projetado. Para Naviraí a gente tem... hoje a gente somos uma das academias, né, que tem uns atletas, né, que estão se destacando muito, muito. O que a gente tem aqui é colher os frutos que a gente, na verdade, já está na hora de colher. É levar esses meninos para campeonatos maiores, para fora do país, né? Esse ano eu combinei com eles, ano passado, a gente levou 26 atletas para lutar o Mundial no Chile, né? E esse ano eu falei com eles, esse ano só vai eu para o Mundial. Porque, na verdade, eu já estou nos últimos mundiais como atleta, né? Depois eu quero me dedicar como treinador. Então eu falei, esse ano só vai eu para o Mundial. Quero ver se eu consigo manter, né? Eu fiquei em 3º lugar no Campeonato Mundial, minha maior colocação no Campeonato Mundial, fiquei em 3º lugar. Eu tenho o sonho de ficar em 1º, né? Mas se não conseguir dessa vez, vamos dar espaço para eles, né? Que hoje a gente tem um dos melhores atletas aqui na cidade, tanto na categoria de crianças, né? Estava falando com um amigo nosso hoje de Dourados. Eu tenho meu filho de 10 anos, que é faixa marrom, entendeu? Que se destaca hoje. Tem outros também que estão destacando categoria de 15 anos. Tem menino de 15 anos hoje que já luta na categoria de adulto e já vem ganhando. Esse campeonato que a gente fizemos aqui na Naviraí, as 4 melhores categorias que teve, nós ganhamos todas elas. Então isso aí nos deixa muito felizes, né? Só que eu sinto assim que dá para a gente tentar melhorar mais ainda,
Dá, com certeza. Treinamento, dedicação, responsabilidade. E todos esses atletas têm isso. Para poder participar, tem que estar bem em casa, tem que estar bem na escola, tem que respeitar, entendeu? Porque muitos deles nomeiam, não, fulano lá da academia bagunçou na escola, fulano do karatê brigou. E eu sempre falo isso para eles. Eles levam o nome da academia onde eles vão, né? E a gente sempre fala, se vocês tiverem crédito com a professora, né, na escola, com a sua mãe, nunca eles vão proibir vocês de participar de campeonato, né? E a gente aqui na Virei, a gente tem muita sorte, porque Deus é muito bom com nós, né? Abriu as portas. Hoje a gente tem um prefeito que nos ajuda demais. O Rodrigo Sacundo vem fazendo um trabalho fantástico com a gente. Esse ano participamos de 9 campeonatos. Não teve nenhuma academia no país que participou de tantos torneios igual a gente. Esse ano a gente já ganhou mais de 300 troféus. Só para a cidade. É coisa de outro mundo. Entendeu? Apresentou esse ano um deputado. A gente ganhou emenda para o projeto. A gente pediu mais de 40 mil reais de kimono, materiais, tudo para as crianças. Entendeu? Então isso aí nos deixa cada vez mais animados ainda para continuar nessa batalha, porque a gente não está sozinho, né? Mas assim, tudo que a gente faz, a gente dá graça para ele, né? Porque Deus, ele vem abrindo muitas portas. Portas assim que a gente não tem nem ideia que a gente conseguiria. Esse tempo eu estava sentado numa mesa com um deputado na minha frente, estadual, um deputado federal. Eles estavam me ouvindo falar do projeto. Eu fico muito feliz em falar do projeto, porque o projeto a gente transforma vidas. A gente traz crianças que às vezes não saíram nem ali em Juti, leva lá para o outro lado do mundo. Conhecem, têm oportunidade. E eles têm o espelho, que sou eu, que não tinha nada e hoje tem academia. Entendeu? Tem como eu provar. Eu posso falar porque eu sou a prova viva. Eu não tinha nada, eu pagava aluguel. Minha mãe me ajudava na época, quando eu fui embora para o Pará. Para mim ir embora para o Pará, minha mãe teve que dar dinheiro para mim, porque eu não tinha dinheiro. Hoje eu tenho 3 academias. Todas as minhas academias são prédios próprios. Eu não pago aluguel. E eu pedi isso para Deus. E Ele me atendeu. Entendeu? Então eu sou muito feliz com isso. Eu amo essa cidade. Sou apaixonado por Naviraí. Gosto, faço porque gosto. Sinto. O meu propósito aqui na cidade é ajudar pessoas, não é dar aula de karatê. Teve um ano que a gente fez uma roda no último treino. Eu falei, gente, senta aí. O que o karatê fez na vida de vocês aí? Fala aí, o que fez de bom? Aí eu comecei, falei, esse ano foi bom, porque meu filho na época tinha ficado doente, Deus curou e tal, e começou o outro, por causa do karatê, eu consegui, a minha tia estava com problema, minha avó morreu e a gente não sabia. Um monte de gente ali com problema e a gente ajudava sem saber. Porque a criança entra lá, eu abraço ela, eu pergunto como é que ela está na escola, e muitos deles os pais não fazem. E ali a gente faz. Então a gente ajuda. Entendeu? E eu quero ajudar mais ainda. Porque hoje eu não estou sozinho. Eu tenho um time para me ajudar. Então hoje eu consigo atender 60. Só que eu tenho mais 4, 5 que podem me ajudar a ajudar mais 60 cada um. Então dá para a gente multiplicar isso tudo. E eu quero atender aquele pessoal que precisa de pessoas falando que eles são capazes de vencer na vida. Que eles são capazes de sair daquele lugar, que eles são capazes de ver o pai, a mãe, às vezes o irmão viciado em drogas, e falar, não, isso aqui não é para mim. Só que eles têm que ver, entendeu? E aí, vocês ouviram a trajetória, a história de vida de uma pessoa, de um personagem que vive e constrói a história de Naviraí. É a notícia contada em Giro Talk por quem protagoniza a história, não apenas por um jornalista ou equipe de imprensa que faz a narrativa em terceira pessoa. Este é o propósito de Giro Talk. Nós tivemos a presença do Shihan Fabiano. Contou um pouco da história de vida, a luta, os projetos de sua academia e também o que se pretende levar do karatê para Naviraí, para todo o Mato Grosso do Sul e também para o mundo afora. Nós abrimos espaços agora para as considerações finais do Shihan Fabiano, o nosso entrevistado e o nosso convidado de hoje.
não só para fazer as suas considerações finais, mas também para falar alguma coisa que queira falar e que porventura não tenhamos perguntado. Shihan. Eu só quero Bastante emocionado, aliás, né? Só tenho a agradecer, né, primeiramente a Deus, né, que, igual eu acabei de falar, ele vem fazendo coisas incríveis aí na minha vida. Agradecer minha família, né, minha esposa, meus filhos, que é a base, né, de toda aí a minha trajetória. Eles estão sempre comigo, né? E os nossos alunos, né, os parceiros, né, e todos mais aí que estão sempre nos ajudando. E vocês aí que abriram espaço para a gente poder contar a nossa história, que isso é importante. Eu sempre falo, né? Eu peco muito, daria para me falar mais, né, nas redes sociais aí um pouquinho. Isso aí eu sempre falo, né? Quando você tem um testemunho legal assim, você inspira outras pessoas, né? Isso é importante. E o que vocês vêm fazendo aí, eu tenho certeza que vai mudar aí a cabeça de muitas pessoas aí para ter um mundo melhor amanhã, né? Muito obrigado. Desta vez foi o Shihan Fabiano. Na próxima semana, você vai conferir mais um destes personagens que constrói a história de Naviraí. E é este personagem que conta como é que fez notícia. Fabiano Shihan foi protagonista de uma história que virou notícia há algumas semanas atrás e protagonizou também histórias que se tornaram notícias em anos anteriores. Qual será o próximo convidado? Você confere na próxima semana. Até lá!